a Bíblia nos fala, no livro do Gênesis, capítulo 19, verso 26. Então a mulher de Ló olhou para trás e se transformou em uma estátua de sal. Por que Deus daria um tão triste fim a esta mulher? O que ela teria feito para não merecer o resgate certo pelos anjos do Senhor de Ló e sua família? Poxa vida, estava aberto a oportunidade para que ela se salvasse, mas ela ficou pelo caminho. Como entender isso? Por que Deus permitira que algo tão terrível aconteceu? É muito simples. Voltando um pouquinho atrás, no começo do texto do capítulo 19, o Senhor Deus deu uma ordem e deu um alerta. Ele orientou toda a família, dizendo: eu vos resgatarei, eu vos tirarei com a minha mão forte do meio de Sodoma e Gomorra, e vocês não sofrerão as consequências que virão sobre este lugar. Mas quando forem tirados daqui, não devem olhar para trás. Se olhar para trás, sofrerão detrimentos da sua atitude. O que aprendemos com esse texto nos dias atuais? Nós estamos olhando tantas pessoas olhando para trás. Líderes religiosos se tornaram, grande parte deles, covil de ladrões que roubam as pessoas que estão às suas voltas, tiram das ovelhas aquilo que nem mesmo elas têm. Mas eles, com as suas filosofias covardes e mentirosas, esses falsos profetas, fazem com que elas acreditem e vai levando elas rumo a um redil de escuridão. A Escritura Sagrada nos alerta. Nós temos o nosso manual. Não precisamos seguir a homens. Sim, temos que obedecer àqueles homens e mulheres que Deus levantou para seguir a hierarquia da igreja adiante. Mas se eles estiverem amparados na Escritura Sagrada, se não houver amparo, são mentirosos e sofrerão detrimento da parte de Deus pelas suas mentiras e pelos seus delitos e pelos seus enganos, e aqueles que eles enganaram também sofrerão as consequências, porque a palavra de Deus diz em Romanos capítulo 1, que Deus se manifesta de muitas formas, que não há ninguém que possa ser enganado. Escute bem, os dias são difíceis. Nesta atualidade está difícil. Doutrinas estão sendo negociadas. Os grandes escalão, os grandes nomes, os famosos religiosos desta nação negociaram a sua fé. Uns por política, outros por dinheiro, outros por posições e famas. Não se esqueça, haverá uma consequência para cada ação que for ao contrário à vontade de Deus. Parece ser uma ficção científica ou um final triste de um filme mal elaborado, mas não é. Foi a vontade de Deus, havia um aviso de Deus. Se ela ou qualquer outra pessoa olhasse para trás, então sofreria aquele tão duro juízo de Deus a qual ela sofreu e foi transformada em uma estátua de sal. Nós temos um manual sagrado, a Bíblia Sagrada. Não precisamos seguir a lobos devoradores. Não há atalho para ir ao céu. O Senhor Jesus disse que aquele que tenta saltar o muro para seguir o mesmo caminho,
Este é ladrão e salteador e receberá de Deus a sua parte de juízo. Mas aquele que conhece a voz do bom pastor, esses os segue todos os dias. Se você é ovelha de Cristo, siga os ensinamentos de Cristo. Se você é ovelha de Jesus, siga os propósitos que Jesus determinou para a sua vida. Se você realmente se considera um salvo, viva como salvo, separado do mundo, separado das obras mundanas, separado do pecado, separado da iniquidade e ajuntado com a igreja, que é o corpo maravilhoso dirigido pela cabeça, que é Cristo. Nunca se esqueça disso. Você que já está garantido em Cristo Jesus, não olhe para trás. A vitória está perto. Se Sodoma e Gomorra está sendo destruída, aqueles que defendem o aborto, que defendem o assassinato, aqueles que defendem ao contrário da família, aqueles que defendem toda a imoralidade, deixe eles para trás, deixe Sodoma e Gomorra para trás. Você tem um chamado de Deus, siga os seus passos adiante. Pastor, isto é doutrina? Isto é doutrina. Nós precisamos pregar. Seus pastores que foram levantados por Deus para anunciar a verdade, se não anunciarem, quem poderá anunciar? Quem poderá trazer a evidência, os fatos ortodoxos da palavra de Deus? Então, façamos uma autorreflexão nesses dias. Não vamos olhar para trás. Há uma ordem do Senhor para a nossa vida. Aquele que coloca a mão no arado e olha para trás, diz a palavra de Deus, não é digno do reino de Deus. Mas é digno do reino de Deus aquele que vem, o que vier, passe o que passe, caminhe por caminhos dificultosos, muitas vezes espinhosos, muitas vezes com muitas dificuldades, mas segue a sua caminhada, como peregrino, como forasteiro que é nesta terra, porque o glorioso e maravilhoso e eterno dia está chegando, da redenção do seu povo, da redenção da sua igreja, do acolhimento dos seus filhos, para a glória e louvor do bendito nome de Jesus. Nunca olhe para trás. Se você está em Cristo, siga o seu caminho. O caminho estreito tem marcas que você pode seguir. Quais são essas marcas, pastor? Talvez você esteja se perguntando. Eu ouço falar muito do caminho estreito, mas eu não vejo as marcas. Eu vou lhe dizer, a Escritura Sagrada mostra a marca de cada servo de Deus que foi vitorioso. As suas marcas ficaram no caminho estreito. Vou citar algumas. Abraão foi o pai da fé. Quando ninguém acreditava, quando o impossível estava, só o impossível que poderia acontecer na vida dele, ele ficou aguardando, ficou temperante, ficou esperançoso. E o Senhor Deus fez um milagre esplendoroso na vida dele. Isaac plantou em terra seca, debaixo de uma ordenança de Deus. Cavou poços no deserto e Deus deu água. Plantou em pleno deserto e Deus fez frutificar aquele plantio. Então nós vamos observando no caminho estreito as marcas dos filhos de Deus que venceram. Davi, caminhando pelo caminho estreito, teve um distúrbio pelo caminho, caiu em adultério, mas não ficou em pecado, não defendeu o pecado, como essa geração incrédula que nós vivemos, peca e procura defender o pecado. Não. Sabe o que ele fez? Ele se arrependeu diante de Deus, disse que Deus poderia tirar tudo que ele tinha, absolutamente tudo, mas que Deus devolvesse a sua graça, devolvesse a sua presença, devolvesse o seu espírito. Bendito seja Deus. Deus fala conosco com uma palavra simples, deste modo, mas eficaz. Jesus está às portas, nós temos a nossa salvação garantida. O Senhor tem nos levado pelo caminho estreito. Não é hora de olhar para trás. Não é hora de ficar pensando nos bens materiais que ficarão para trás. Não é hora de ficar olhando para tudo aquilo que será destruído aqui na terra, não. Olhe para o céu. Olhe para Jesus. O evangelho que você recebeu, santo e imaculado, o evangelho glorioso de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, a palavra evangelhos
Do grego quer dizer boa notícia. Você está com a boa notícia. A salvação chegou até você. A salvação chegou à sua casa. A salvação chegou até você como indivíduo. E coletivamente também aqueles que o aceitarem, Jesus Cristo como único e suficiente Salvador. Não negocie os seus princípios. Por que insisto tanto nessa tecla? Porque vejo tantas pessoas caindo e ficando pelo caminho. Quando nós já estamos garantidos por Cristo Jesus, Ele já pagou o nosso preço, Ele já foi surrado, Ele foi açoitado, Ele foi cuspido, foi humilhado, Ele morreu uma morte de cruz, e esta morte vicária é para nos salvar, para nos resgatar deste mundo pecaminoso. E por que muitas pessoas ficam olhando para trás? Haverá uma consequência. A trombeta soa, a igreja sobe, e a pessoa que está olhando para trás nesta vida, está com raízes profundas neste mundo, fica aqui na terra. Mas coisa gloriosa é saber que aqueles que seguirão o seu caminho, Deus tem coisas grandiosas. Aqueles que não olharem para trás, Deus tem coisa maravilhosa. Aqueles que não desistirem no caminho, Deus tem uma coroa da vida garantida para dar àqueles que forem até o fim, forem vencedores, como Apocalipse capítulo 3 diz. Fiquemos firmes na presença do Senhor Jesus. E agora dou um recado àqueles que ainda não vieram para Jesus. Haverá um tempo ainda mais difícil nesta terra. A Escritura Sagrada diz que o dia do juízo está próximo. As profecias, 96% das profecias bíblicas estão cumpridas. Se Deus cumpriu 96% delas, você acha que Ele vai deixar de cumprir as 4 últimas que faltam? Evidente que não. Jesus está voltando. As profecias estão direcionando que o momento é este do resgate da sua igreja. Então você que ainda não aceitou Jesus, venha para Jesus. Ainda há tempo, ainda há oportunidade, ainda há lugar. Venha para Jesus. Pastor, esses dias eu estava pregando a uma pessoa e a pessoa me disse: pastor, como eu faço para vir até Jesus? É a coisa mais simples. Basta atender ao seu chamado. Ele diz: vinde a mim todos que estáis cansados e oprimidos, e eu vos aliviarei. Se fosse uma religião, você precisava procurar o líder desta religião. Se fosse uma seita, você também precisava estar procurando aqueles que estão na hierarquia daquela seita. Se fosse qualquer outra coisa, se fosse uma empresa, você tinha que procurar um proprietário físico para você conversar com ele. Não pregamos religião, pregamos Jesus. Ele disse: eu sou o caminho, a verdade e a vida. E quem quer ir ao Pai, só existe uma maneira: por Cristo Jesus. É Ele, é por Ele, é através dele. E nele está garantida a vida eterna. Então você que já está em Jesus, não olhe para trás. Você que ainda não está em Jesus, você pode, onde você estiver, no seu automóvel, no seu caminhão, dentro do seu quarto, você pode estar talvez aí no campo, onde você estiver, você pode falar com Jesus e Jesus pode te ouvir. Ele é o dono da igreja, Ele é a hierarquia maior da igreja. Ele comprou, Ele remiu, Ele redimiu, Ele santificou e santifica a tua igreja. Então, torne-se parte desse seleto grupo que vai morar no céu. E ao vir para Jesus, não negocie os seus princípios, não negocie a sua fé. Continue caminhando, subindo os morros da vida, descendo nos vales da vida, mas caminhando. E você vencerá pelo poder do nome de Jesus. Há uma promessa garantida de Cristo Jesus para a sua vida. Apegue-se a Jesus, esteja com Jesus, abrace Jesus e Ele te abraçará. Agora não se esqueça, se é glorioso viver nesta vida, com Jesus conosco, dirigindo, ajudando, controlando e nos abençoando nesta vida. Aqui Ele está conosco, lá nós estaremos com Ele. Aqui Ele está na nossa morada, lá nós estaremos na morada dEle. E Ele diz assim, que aqueles que estiverem lá, que coisa gloriosa, é Deus com o seu povo e o seu povo com o Deus Todo-Poderoso. Fiquemos com esta palavra. Vamos abraçar Jesus nesses dias tão dificultosos,
nesses dias que as pessoas estão negociando a fé, como a mulher de Ló, estão olhando para trás, perdendo o foco, estão saindo da linhagem daquilo que Deus estabeleceu como regra para a vida daqueles que são seus filhos. Você é filho querido, você é a criatura sublime de Deus. Ele te fez para vencer e Ele fez um céu glorioso para os vencedores. Bendito seja Deus. Eu quero orar com você. Querido Deus, Pai Todo-Poderoso, aplica ao coração deste ouvinte esta tua palavra. Senhor, aviva os corações daqueles que já estão em ti e aqueles que não estão em ti. Traga-os, Senhor, meu Deus, quanto mais rápido possível. Traga-os, Espírito Santo de Deus, induza o coração dos incrédulos, para que vejam a luz do teu santo evangelho, a luz de Cristo, através da vida dos filhos amados que ainda estão aqui. Senhor, dê virtude, dê graça, dê poder aos teus filhos, para vencer as adversidades da vida, sem olhar para trás, sem negociar os princípios, sem negociar a fé. E o teu nome, Senhor, será ainda mais glorificado na vida do teu povo. Aguardamos o teu retorno, ansiosos para irmos morar nas moradas celestiais preparadas pelo Senhor. Senhor, nos dê graça, nos dê virtude, nos dê paz, nos dê ânimo, nos dê força, nos dê vitória para que vençamos todas as batalhas. E tudo isso eu te peço, Senhor, em nome de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amém.